Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Na sequência do estudo da unidade didática relativa então à lírica trovadoresca, hoje vamos focar a nossa atenção na tipologia e nas características destas composições. Vamos começar por falar dos períodos da poesia trovadoresca. O primeiro período é normalmente chamado período pré-alfonsino e situa-se até por volta de 1254. O segundo período vai até cerca de 1280, é o período alfonsino, e isto deve-se até também por causa dos reis que mais impulsionaram este período. Por um lado, Afonso III de Portugal, por outro lado, Afonso X de Castela, que era seu sogro. Depois, até cerca de 1300, temos o período dionisíaco, que está associado então ao reinado de Dom Dinis, e finalmente vamos ter um período pós-dionisíaco, que de facto é então posterior ao reinado de Dom Dinis. No vídeo de contextualização desta unidade, falámos também dos cancioneiros. Os cancioneiros que vão ser então as compilações das cantigas que chegaram até nós. Falámos, por exemplo, do cancioneiro da Biblioteca Nacional, que também era conhecido como o cancioneiro Colocci Brancuti, e que é o maior, que acaba por reunir quase 1700 cantigas conhecidas, de cerca de 150 autores diferentes. Portanto, lembrem-se, como eu disse no outro vídeo, que este cancioneiro e o cancioneiro da Vaticana são cópias de um outro cancioneiro que teria existido então na Idade Média, mas que se perdeu. Seja como for, estas cópias então conseguiram compilar um elevadíssimo número de composições da poesia trovadoresca que chegou até nós. O Cancioneiro da Vaticana, que tem esse nome por se encontrar hoje em dia na Biblioteca do Vaticano, também foi mandado copiar por Colocci, reúne cerca de 1200 composições, desta vez de cerca de 130 autores diferentes, portanto também uma recolha muito significativa de composições da poesia trovadoresca. Depois temos então o Cancioneiro da Ajuda, que se encontra na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, que recolhe cerca de 300 cantigas, mais ou menos de cerca de 40 autores diferentes, portanto é o mais incompleto dos três. Estes cancioneiros são importantes, obviamente, porque trazem até nós a poesia trovadoresca na sua diversidade, com todos estes exemplos destas cantigas que conseguiram então chegar até nós, mas há um dado ainda mais importante e curioso que tem a ver com o facto de, no caso do cancioneiro da Biblioteca Nacional, ele traz dentro de si não só as cantigas, mas uma obra que se chama A Arte de Trovar, que era uma espécie de tratado que explicava e ensinava sobre o que eram então as diferentes cantigas que o compunham. E vou-vos ler então um excerto dessa arte de trovar. E porque algumas cantigas e há em que falam eles, e elas outro si, perem bem de entenderdes se são de amor, se de amigo. Porque sabede que, se eles falam na prima cobra, e elas na outra, é de amor. Porque se move a razão dele, como vos ante dissemos, e se elas falam na primeira cobra, é outro si de amigo. E se ambos falam em uma cobra, outro si é segundo qual deles fala na cobra primeiro. Ora, já vamos explicar mais ao pormenor o que é que se quer aqui dizer com estas palavras e vejam de facto como a maneira de escrever não era igual e as palavras não eram ainda iguais, porque não estamos ainda perante um português como o conhecemos hoje em dia, mas era muito importante aqui ver nesta arte de trovar a classificação das cantigas de amigo e das cantigas de amor. Portanto, quando fala a donzela, a cantiga é de amigo. Quando fala o homem, a cantiga é de amor. E isto era, por exemplo, um ensinamento que podemos encontrar aqui na Arte de Trovar, que é um texto que está dentro, então, do Cancioneiro da Biblioteca Nacional. O texto também continua a falar, então, dos outros tipos de cantiga, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. E diz assim: cantigas de escárnio são aquelas que os trovadores fazem querendo dizer mal de alguém em elas, e dizem-lhe per palavras cobertas.
Cantigas de maldizer são aquelas que fazem os trovadores descobertamente. E reparem aqui a grande distinção então. Quer nas cantigas de escárnio, quer nas cantigas de maldizer, nós vamos ter uma crítica a alguém. No entanto, nas cantigas de maldizer, essa pessoa visada é conhecida, portanto, daí o ser a descoberto, e nas cantigas de escárnio isso é feito de uma forma mais indireta ou velada, portanto, às escondidas e sem a pessoa visada ter o seu nome tão publicamente ali definido. Vamos então ver as características destes diferentes tipos de cantigas. Falemos então das origens da lírica trovadoresca. A lírica trovadoresca vai ter uma influência popular, muito em particular as cantigas de amigo, mas também vai ter uma origem provençal e muito em particular no caso das cantigas de amor. Esta influência da Provença não é de estranhar, porque apesar das viagens não serem tão fáceis como acabariam por o ser posteriormente, por exemplo, até por causa da luta contra os mouros, muitos cavaleiros nobres vinham à zona de Portugal para combater e acabavam, obviamente, por trazer parte da sua cultura. Por exemplo, o pai de Afonso Henriques era dessa zona. E também alguns dos nossos reis, ou até reis de Castelo e Leão, acabavam por passar alguns tempos, alguma parte da sua vida, então, na zona daquilo que é depois França. Portanto, estas trocas culturais acabaram por ser naturais e vão influenciar também o desenvolvimento da poesia trovadoresca e muito em particular as cantigas de amor. Tendo uma origem mais popular, portanto mais peninsular, aqui da nossa zona de Portugal, as cantigas de amigo, no entanto, acabaram por ir buscar também a influência provençal, por isso vamos encontrar características de ambas as origens, de ambas as influências, um pouco quer nas cantigas de amigo, quer nas cantigas de amor. Quais são então os géneros da lírica trovadoresca? Por um lado, vamos ter as cantigas de amigo e as cantigas de amor, com uma temática mais sentimental e amorosa. Por outro lado, vamos ter então, com uma temática mais satírica, as cantigas de escárnio e maldizer. Nos próximos vídeos vamos dedicar a nossa atenção a cada um destes géneros, mas de uma forma geral e para terminar este vídeo, posso dizer-vos que as cantigas de amigo têm de facto como emissor a donzela, portanto uma figura feminina normalmente de uma classe social mais baixa que manifesta os seus sentimentos, muitas das vezes de saudade do seu amado e que partilha esses sentimentos, que os confidencia a algumas figuras não só próximas de si, como a sua mãe e outras amigas, mas também elementos da natureza. Precisamente são cantigas que se passam normalmente num ambiente campestre, vão ter vários subgéneros associados a esse ambiente rural, popular e campestre e são cantigas que têm uma estrutura muitas das vezes mais rígida, porque vão ter a presença de refrão e vão ser muito musicadas, no sentido em que vocês vão perceber que as cantigas estão organizadas de uma maneira para ser facilmente perceptíveis, percebidas e popularizadas precisamente por a classe do povo. Depois, as cantigas de amor vão ter um sujeito de enunciação masculino. Normalmente esta figura masculina sofre de amor, portanto a coita de amor vai ter a ver com este sofrimento do sujeito lírico para com uma mulher, uma figura feminina que, ao contrário da figura das cantigas de amigo, é uma mulher de uma classe social elevada e por isso mesmo inalcançável. Portanto, essa figura feminina vai acabar por desprezar aquele amor do trovador e por isso mesmo dá-se esse sofrimento. Ao contrário também das de amigo, o ambiente normalmente é um ambiente palaciano, portanto um ambiente associado a classes sociais mais elevada. Estruturalmente podem ter refrão, mas não é tão comum, nem também é comum, por exemplo, o paralelismo que vai haver nas cantigas de amigo. Quanto às cantigas de escárnio e maldizer, como eu dizia há pouco, no caso das cantigas de escárnio, apesar da intenção nas duas ser criticar alguém, no caso então das de escárnio, essa crítica é feita de uma forma mais indireta, sem normalmente sabermos o nome do visado, enquanto que nas de maldizer, então essa pessoa visada vai ser identificada de uma forma muito mais direta, ou mesmo com o seu nome, ou de uma maneira que nós conseguimos perceber a quem se dirige a crítica. Tem um grande valor documental,
Terminamos aqui o segundo vídeo dedicado ao estudo da poesia trovadoresca. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.